Algumas vezes, quando você examina os dados de uma pesquisa estatística, é difícil, no primeiro momento, você perceber uma tendência, sabe? E porque os valores são muito distintos uns dos outros. Quando você não consegue perceber uma tendência específica, por exemplo, no caso aqui, eu coloquei aqui a altura, isso aqui é uma tabela de altura de alunos de uma sala. Nesse caso específico aqui, é relativo ao IDAAN, terceiro ano, tá bom? Ah, não posso colocar o nome do IDAAN. Vamos colocar que seria do Lógica, alunos do decorrer do Lógica em 2021, tá bom? Observem aqui que nós temos um número bastante grande de elementos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos 28 elementos aqui dentro desse sistema. E é difícil perceber uma tendência específica, né? Como é que se fala? Muito variável, por assim dizer, os elementos desse cálculo. Então, como é que nós podemos organizá-los para perceber uma tendência estatística desse elemento? Nós temos que fazer primeiro o que nós chamamos de tabelas de amplitude. Anotem, por favor. Tabelas de amplitude. Excelente pergunta, Marcela. O que nós estamos fazendo aqui é aprender a organizar dados que não têm exatamente uma tendência entre si, não tem uma relação entre si. Isso que a gente vai fazer. Quando você fala de dados dispersos, a primeira coisa que você vai fazer é a chamada tabela de amplitude. A tabela de amplitude é chamada de tabela de classes, em que você vai agrupar os elementos de acordo com cada classe. No caso, como é a altura do cidadão, nós vamos trabalhar com a amplitude. Observe que o menor valor que nós temos aqui, acho que é 1,55, né? E o maior valor é 1,92. Acho que de 10 em 10 centímetros está bom, tá? Vamos agrupar os elementos da nossa tabela aqui. Eu vou agrupar os elementos de nossa classe. Aqui, elementos da nossa classe, eu vou agrupar em metros. E é claro, eu vou relacionar aqui a chamada quantidade de alunos. Quando você faz uma amplitude de classe, porque quando você faz a divisão por classes, você tem que delimitar o intervalo de amplitude. E ele é feito dessa maneira. Então, vamos colocar aqui. Vai começar com 1,55, fechado em 1,55 e aberto em 1,65. Entenderam aqui? Bora ver quantas pessoas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. 6 pessoas. Observe quando eu falo aberto em 1,65, não conta com 1,65. Então, quantas pessoas tem essa característica aqui? 6 pessoas. Qual vai ser o próximo intervalo de classe? 1,65, intervalo fechado, e aberto em 1,75. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas. Não esqueça que 1,75 não entra. Portanto, são 11 pessoas. Interessante. Bastante gente com essa altura, né? Qual o próximo agora? O próximo intervalo de classe é 1,75 até 1,80. Não esqueça que a nossa amplitude é de 10 centímetros, que é a distância entre os intervalos. 1, 2, 3, 4 pessoas apenas. Por que eu coloquei 1,80? Peraí, me confundi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. E, finalmente, de 1,85, amplitude de classe, até 1,95. Observe que esse valor que eu escolhi aqui, da amplitude de classe 1,95, sequer tem na nossa tabela, mas é irrelevante, já que eu estabeleço intervalos de classe constantes para poder fazer a análise desse grupo de dados. Então, quantos vão ser nesse caso aqui? 1, 2, 3 pessoas. Bem interessante. Como eu falei anteriormente, quando você tem o que nós chamamos de valores de uma determinada classe, podemos fazer alguns cálculos bem interessantes sobre isso daqui. Em primeiro lugar, a primeira coisa que podemos calcular desse grupo de dados aqui é o que nós chamamos de frequência,
ou a porcentagem de cada um que existe dentro dessa classe. Eu vou pegar esses dados aqui para fazer uma tabela. Bom, esses valores que eu descobri, esses valores que eu tenho aqui, que é a quantidade de alunos relativos a cada classe, chama-se frequência absoluta. Como o próprio nome diz, a quantidade mesmo de cada um. E aqui eu tenho os intervalos de classe. Dentro dessa frequência absoluta, eu posso extrair daqui a chamada frequência relativa, tá bom? Vamos fazer aqui agora. A frequência relativa é, em resumo, a porcentagem de cada elemento da classe. São quantos mesmo? É 28, né, que a gente tinha falado, né? Quanto que deu o total aqui? Primeiro você calcula esse total. Quanto vai dar esse total aqui? 6 mais 11 mais 8 mais 23 vai dar quanto? Vai dar 28 pessoas. Então, quanto que vai ser a frequência relativa? A frequência relativa é 6 sobre 28. É porcentagem simples, tá, Gabriel? Por isso que a gente falou. O que é porcentagem de algo? A quantidade que tu queres dividido pelo total. Pronto, sem regra de 3 sem nada, direto na tora, tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Não sei. 6 dividido por 28 é igual a... Olha só, todo mundo sabe regra de arredondamento? No caso aqui deu 0,2142. O terceiro algarismo é o chamado algarismo duvidoso. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a regra do arredondamento. Se o terceiro algarismo, e eu vou escrever apenas com uma casa decimal ou algo assim, o terceiro algarismo vai ficar como esse daqui. É só fazer arredondamento, isso aqui vai ficar 0,21 ou 21%. Aqui vai ficar quanto? 11 sobre 28. Isso aqui vai ser igual a quanto? 11 dividido por 28 é igual a 0,39 ou 39%. Para o nosso amigo aqui vai ser 8 dividido por 28, que vai ser igual a 0,28, que é 28. Aqui, olha, 28,57, tá? 0,2857. Esse número 5, toda vez que eu tiver 5, maior ou igual a 5, arredonda para cima. Então, vai ficar 29%, tá bom? 29%. E, finalmente, 3 dividido por 28. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 3 dividido por 28. Isso aqui vai ser igual a 0,17, tá vendo? 0,11. 11%. Desculpa, porque a... Então, quanto que vai dar isso daqui? Isso aqui são os limites de classe. Então, a gente percebeu aqui o seguinte, que nós temos a chamada frequência absoluta de cada um. A frequência absoluta e agora a frequência relativa. Qual é o maior intervalo que nós temos aí das pessoas? Aí podemos dizer que 39% dos nossos alunos constituem a maioria do nosso grupo, que tem uma altura média entre 1,65 e 1,75. Na verdade, tome cuidado com um pequeno detalhe aqui, com nós falamos. Por exemplo, quando você tem essa altura aqui, você tem esse limite aqui. É como se fosse uma média, assim. Vai ficar 1,65 mais 1,75 dividido por 2. Nós podemos ter alguns detalhes. É 1,65 mais 1,75 dividido por 2. Ou seja, nós podemos dizer que, em média, a maior parte dos nossos alunos tem uma altura de 1,70 m. Entenderam o pulo do gato dessa questão? O que eu quero ensinar para vocês em estatística, em que, embora essa informação seja interessante, ela é extremamente incompleta. Extremamente incompleta. E eu vou explicar por quê. Mas antes de entender isso daqui, eu queria só explicar o que era um polígono de frequência que nós estávamos falando aqui. Quando nós temos essas quantidades, podemos descrever um gráfico assim, rapidinho. Apresentação gráfica de uma distribuição, chamado polígono de frequências. Podemos fazer uma pequena tabela, por favor. Podemos fazer uma tabela da idade em anos dos funcionários pela porcentagem que nós chamamos aqui. O polígono de frequência, como o próprio nome já diz, ele relaciona os intervalos que nós estamos falando. Observe que nesse intervalo é relativo à idade, né? De 10 até 20, de 20 até 30, de 30 até 40, 40 até 50, 50 até 60 e assim por diante. E para cada um, eu consigo colocar os pontos relativos desse gráfico. Quando eu coloco esses pontos aqui, eu formo o que nós chamamos de polígono deles. É bem simples, na verdade. Fica uma coisa desse jeito, tá bom? É legal demais nesses gráficos, né? E a partir desse polígono, eu consigo fazer todas as alturas
e as tendências relativas a eles. Tá bem? Não é complicado. Vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu claramente como é que funciona essa distribuição de frequência? Vamos fazer agora. Lembre-se, vamos lá. Faz a tabela. Acha os intervalos de classe. Depois de achar o intervalo de classe, acha a frequência absoluta. Depois de achar a frequência absoluta, você faz a frequência relativa. E, finalmente, faz o gráfico, se o pedir. Ficou claro? Beleza. Vamos fazer isso daqui. Eu sempre faço elogio ao falecido Steve Jobs. É muito bom esse daqui. Mas é horrível. De caro. iPad. Questão número 11. Ele fala o seguinte aqui. Durante 30 dias, contou-se o número de erros de impressão cometidos na primeira página de um jornal. Os resultados constam da lista a seguir. É 30 dias, né? Vamos contar quantos tem. 1, 2, 3. É 30 dias, 30 mesmo. Represente os dados em classes por meio de uma tabela. Calcule a frequência relativa. Faça o histograma. O histograma é aquele gráfico que nós fizemos, né? O histograma relaciona as classes. O que é o histograma? O histograma relaciona a frequência relativa com o que nós chamamos dos intervalos de classe. Bom, vamos lá. Vamos fazer, nesse caso específico aqui, nós vamos fazer... Tu quer fazer... Marcela, eu vou deixar você fazer isso aqui. Tu quer fazer o menor número que nós temos aqui é o número 4. E o maior número que nós temos é o número 32, não é isso? Vocês querem intervalo de classe de quanto? De 5 e... Acho melhor de 5 em 5, na verdade. Um outro detalhe quando a gente faz um histograma é que quanto menor o intervalo de classe, mais preciso é a tua análise destes dados estatísticos. Claro? Bora fazer esse negócio aqui. Vamos fazer uma tabela, tabela de quantidade de erros por número de dias. Vou fazer aqui no canto. Vou fazer uma tabela da quantidade de erros pelo número de dias. E aqui eu vou colocar a frequência relativa, tá bom? A frequência relativa sempre é em porcentagem. Você concorda comigo, Gabriel? O intervalo de classe de 5 em 5? Obrigado, Gabriel. Você é muito legal conversar com você. Como eu já falei anteriormente, esse intervalo de classe aqui significa intervalo fechado e, finalmente, intervalo aberto. Sempre desse jeito, tá bom? E, finalmente, já. De 0 até 5, quantos nós temos? 1, 2. O que significa de 0 até 5? E começa no intervalo fechado em 0 e aberto em 5. Significa que não inclui o 5. Meia culpa. Vai ficar como esse daqui? Isso aqui, no caso, são os erros que nós temos, que eu estou falando aqui. Isso aqui é o número de dias em que ocorreram tais erros. Então, quais foram os dias em que ocorreram de 0 a 5 erros? Aí você fala, dos 30 dias corridos, apenas em 2 dias ocorreram uma situação que houve menos de 5 erros. Entendido? Então vai ficar quanto? 2. Qual é o próximo? De 5 até 10. Então quem vai ser? 5. Vamos lá, conta lá para mim, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esqueci? Alguém? Não. Qual o próximo agora? Vou mudar a cor da caneta para não me confundir, tá bom? 10 até 15. Inclui o 10, exclui o 15. Quantos são? 10 até 15. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Por que eu marquei o 16, hein? Tá bom? Quantos são? 1. E por que eu marquei 17 também? Marcela, que está me confundindo. 1, 2, 3, 4. Esqueci alguém? Muito bem. Qual é o próximo agora? 15 a 20. Inclui o 15, exclui o 20. 1, 2, 3, 4, 5. Eu ia perder. De 20 agora, de 20 até 25. Inclui o 20, exclui o 25. Vão falando para mim. 21, 22, 23. Obrigado. 4, 5. Faltou alguém? Agora está começando a escassear. 25 a 30. Obrigado. Obrigado. Olha, Maria, você é demais. Né? Maria,
Sério, você é demais, Maria. Parabéns. E agora, de 30 a 35. 32 na primeira e na segunda fileira. Faltou mais alguém? Quantos são? De 35 a 40. De 35 a 40 e de 40 a 45. Vamos calcular as frequências, por favor? Eu vou fazer rapidamente, porque a frequência vai ser o quê? A frequência absoluta, frequência relativa, vai ser a frequência absoluta pelo total. No caso, 30, né? Vai ficar quanto? 2 dividido por 30 é igual a 0,66666, número de do... Não pode falar números aqui. 8 dividido por 30, 0,26 vai ficar 26,67%. Aqui. 4 dividido por 30 é igual a quanto? 13,33%. 5 dividido por 30 vai dar 16,67%. 5 dividido por 30 é igual a também 16,67%, naturalmente. 3 dividido por 30 é igual a 10%. 2 dividido por 30 vai ser igual, mesmo raciocínio, 6,66%. E, finalmente, aqui é zero, obviamente, e 1 dividido por 30 é igual a 3,33%. Então, vamos lá. O que ele quer? Isso aqui foi a letra A e a letra B, na verdade. Calculamos, na verdade, porque represente os dados em classes por meio de uma tabela. Já está tudo ok. Calcule a frequência relativa. Já está tudo ok. Agora, a letra C, o que ele quer? Faça um histograma. Tá bom. Gabriel, o histograma é sempre o que nós chamamos de quantidade de dias. Quando a gente faz histograma, meninas, é frequência absoluta sobre a classe normal, tá bom? A classe, qual o nome da nossa classe? São os erros, né? Para facilitar a nossa vida, eu vou substituir isso aqui por letras, tá bom? Para ficar mais fácil. Ficar como isso daqui. Beleza. Quais são a quantidade que nós temos? A quantidade dos números que nós temos aqui vai de 0 até 8, na verdade. Eu vou fazer até 10, tá? 2, 4, 6, 8, 10. Tá bom, tá? Vamos fazer aqui agora. Quando nós fazemos o histograma, é sempre relativo ao intervalo que nós chamamos de classe para classe, entendido aqui? Sempre vai ser 1. Vamos lá. No primeiro caso é 2, na verdade, aqui. Qual o próximo intervalo? O B são quantos? 8, né? Qual o próximo intervalo? 4 pessoas. É 5, é? Verifique. Ah, desculpa, tu não tá vendo, né? É 5, tá bom? Ou também é 5, na verdade. O F, qual é? 3. G é 2. O H não tem, né? E finalmente o I, quanto? Ficou bonitinho, não ficou? Muito bem. Terminamos essa primeira parte, tá bom? Próximo tópico. Terminamos isso aqui, vamos continuar agora. Vamos continuar com as medidas chamadas medidas de tendência central, que nós chamamos de média, moda e mediana. Vamos saber o que significa isso. Vamos lá agora.